Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do teu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos o refrão dos Salmos para acolhermos a palavra de Deus. Como é bom agradecermos ao Senhor. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. 3 coisas importantes dessa liturgia: visão espiritual, julgamento e autenticidade. A centralidade da liturgia nos leva para um caminho espiritual. E neste caminho espiritual nós vamos receber muitas indicações, muitas sugestões, muitas orientações e propostas. E nós devemos ser homens de discernimento. Discernir, não é? Aquilo que é bom daquilo que é mal. Das indicações boas, das indicações más. Todos os que se apresentam como guias são dignos de nossa confiança? É o que a liturgia está nos propondo no dia de hoje. E por isso, meus irmãos, a primeira leitura nos oferece um conselho muito prático para nós colocarmos em nossa vida. Não julgar as pessoas, mas escutar o que elas têm a dizer a nós. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, as palavras, elas revelam, cedo ou mais tarde, a verdade ou a mentira que há em cada coração. Então, por isso, não fique querendo julgar ninguém. Por si só, se aquela pessoa tiver má intenção no coração, de alguma forma, isto vai aparecer. Não sejamos nós aqueles que julgarão os nossos irmãos. Deus já faz isso, porque, meu irmão, minha irmã, para nós as pessoas podem esconder aquilo que está no coração, mas diante de Deus isso não é possível. Então, meu irmão, minha irmã, a primeira leitura está nos falando, por si só vai se revelar aquilo que é bom e aquilo que é mal. E não há como viver uma falsidade
perante Deus. Por isso, meu irmão, então neste caminho dessa primeira leitura, não se preocupe em julgar ninguém. Deixa que Deus faça isso. Porque nós vamos perder tempo, nós vamos gastar tempo querendo saber se aquela pessoa está dizendo a verdade ou não. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado. Você não pode dizer se essa pessoa ela é boa ou má, porque é os frutos, né, da vida dessa pessoa que vai dizer se ela é boa ou não. Então não se preocupe em querer ficar, não é, achando coisas, não é, tentando descobrir o que está no interior dessa pessoa. A própria vida dela vai te dizer se ela é uma pessoa coerente ou não. As suas ações, não é, vão dizer isso. E a segunda leitura, Paulo nos fala sobre a ressurreição dos mortos, ou seja, ressurreição como vida plena, meta final daqueles que são orientados por Jesus e vivem de acordo com o Evangelho. Só ressuscitará para uma vida nova aqueles que vivem de acordo com o Evangelho. Ou seja, a primeira leitura vai completar a segunda. São o bom comportamento de cada pessoa que vai levar ela ou não a ressuscitar em Cristo Jesus. Existem dois caminhos que nós vamos viver. Ou é para o céu, ou é para o inferno. Não tem como, meu irmão, não tem como, minha irmã. A ressurreição dos mortos, a ressurreição para a vida eterna, são para aqueles que vivem de forma coerente o Evangelho. Desculpe, mas existem muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não vivem de acordo com o Evangelho. Está na palavra de Deus. Existem os bons pastores, os maus pastores, os bons cristãos, os maus cristãos. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, olhar para a nossa vida. Como eu estou vivendo o Evangelho? Você deve viver o Evangelho pautado no amor. Amar todas as pessoas que Deus colocar na sua vida, até mesmo aquelas chatas, não é? Aquelas que, não é, tira a nossa atenção do céu, que vai ali fazendo coisas que vai, não é, nos atrapalhando. Você precisa amar essas pessoas. Não é? Domingo passado Jesus disse: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem, não pagueis o mal com o mal, mas paguei o mal com o bem. É isso que nós precisamos viver para chegar à ressurreição. Por isso, meu irmão, minha irmã, não se preocupem em querer ficar olhando para a pessoa do seu lado. A salvação, ela é individual. Cada um vai prestar contas. Cada um vai ter um juízo particular no fim dos tempos, quando o Senhor vier na sua segunda vinda, ou nós passarmos dessa vida para a vida eterna ou para a condenação eterna. Nós vamos nos apresentar diante de Deus e tudo aquilo que possa estar escondido diante, não é, das pessoas vai ser revelado diante de Deus. E por fim, meus irmãos, o Evangelho. Algumas palavras-chave que o Evangelho nos traz: guia cegos, árvore boa, coração do homem. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, para viver aquilo que o Evangelho nos pede, de não ficar tomando conta da vida do outro, é preciso ter simplicidade. E essa simplicidade nos leva a uma autenticidade. Ser simples é ser verdadeiro, é viver sem máscaras, é viver sem pretensões, é viver com sinceridade diante de Deus. É nos permitir se apresentar diante de Deus como somos, com nossas fragilidades e com nossas fraquezas. Por fim, meus irmãos, minhas irmãs, a parábola do cego que o Senhor nos traz. O que é este cego, esses guias cegos que Jesus nos fala? É a falta de discernimento espiritual. Dá mais uma olhadinha para essa pessoa do seu lado aí. Você deve guiar essa pessoa para Deus com discernimento, pedindo a luz do Espírito Santo, para que você possa ser na vida deste teu irmão, na vida dessa tua irmã, um canal de graça, e não um canal que vai afastar a pessoa de Deus, porque muitas pessoas guiam outras pessoas, mas não vivem nada como os fariseus, como os escribas. São essas pessoas que Jesus está ali, não é? Naquele momento ali, colocando eles nas paredes, né? Na parede, né? Alertando os discípulos: cuidado com aqueles que não têm discernimento.
e que vai nos levando para o buraco. E aí, meu irmão, essa questão do cego é a importância de sermos guiados por alguém que tenha visão, que tenha entendimento, que tenha discernimento. E depois, meus irmãos, a necessidade de boa conduta. Antes de corrigir as pessoas, eu preciso me examinar. Será que eu não estou sendo pior que aquela pessoa? É nisso que você precisa fazer o discernimento. É isso que Jesus está falando no Evangelho. Trave e cisco, o que significa? Reconhecer as nossas próprias limitações, as nossas próprias falhas, antes de apontar as falhas dos outros. E não é assim que nós vivemos muitas vezes? Não temos coragem de olhar as fraquezas que temos no coração, mas temos a facilidade e a grande facilidade de ficar olhando para a vida do outro. Desculpe, meu irmão, minha irmã, Jesus falou, e aqui eu me incluo, e se você estiver assim, também se inclua quando Jesus diz hipócrita. Nós não podemos ser cristãos hipócritas, precisamos ser cristãos autênticos. Quando Jesus fala de árvore e de fruto, a boa árvore produz frutos bons e a árvore má produz maus frutos. O que significa isso? As minhas ações revelam quem eu sou, não é? Atitudes, comportamentos são reflexos do que eu sou. E por fim, a importância do coração. O que significa a boca fala do que o coração está cheio? Enfatiza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Um coração cheio de bondade se manifesta em atitudes nobres. Somos convidados a refletir sobre o nosso próprio comportamento, cultivar uma vida espiritual saudável, necessidade de autoconhecimento e de viver de maneira autêntica. Sermos guiados por valores que promovem o bem. Quem faz isso na nossa vida? O Espírito Santo de Deus. Fique de pé. Peça ao Senhor esta graça agora neste momento. Eu não sei como você está vivendo a sua vida cristã, mas não tenha medo agora diante de Deus. Se você não está vivendo de forma coerente, peça ao Espírito que transforme agora a sua vida, o seu coração. Até mesmo, meu irmão, porque se nós queremos viver de forma com máscaras diante de Deus, uma hora ou outra isso vai ser revelado. Então é melhor nós pedirmos a Deus um coração simples, humilde, autêntico e deixar o Senhor nos dar a verdadeira vida. O Senhor quer dar a você uma verdadeira vida. O Senhor quer dar a você um coração novo. O Senhor quer dar a você esta vida plena, essa ressurreição que te leva para estar em comunhão com Deus. Por isso, se você pode, levanta os seus braços no mais alto que você pode agora e peça: Espírito, enche a minha vida. Espírito, se você sabe cantar, cante, peça essa vida nova. Enche a minha vida, enche-me com teu poder. Pois de ti eu quero ser. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche. Mais uma vez, com toda a força do seu coração, solta a sua voz: Espírito, enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me do teu poder, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche. Espírito, enche. Com mais força agora, as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor te adorar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. diante do teu altar. Nós vamos cantar mais uma vez as nossas mãos para terminar. E no momento que nós vamos falar o meu coração, coloco diante do altar. Você vai colocar a mão no seu coração e vai colocar o seu coração aqui no altar do Senhor, porque a boca fala do que o coração está cheio. Coloque o seu coração no altar para que o seu coração esteja cheio de Deus. Para terminar, as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos
confiança, diga. e em louvor te adorar. Com a mão no seu coração, você vai estender para o altar. Meu coração eu quero derramar. Coloque agora aqui. Estende as suas mãos aqui. Diante do teu altar. Senhor, que tudo aquilo que nós cantamos e a sinceridade do nosso coração que nos apresentamos diante de Ti, o Senhor possa nos dar verdadeiramente um novo coração, para que no fim dessa peregrinação terrestre possamos chegar à ressurreição, à vida eterna, à vida plena. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.